Essa semana eu li um artigo que eu achei bastante interessante e resolvi compartilhar com vocês. Ele aborda principalmente o contato das rédeas e sua influência sobre o comportamento e movimentação do cavalo. Esse é um artigo alemão, de pesquisadores da Alemanha, que tem como título Alternativas à avaliação convencional da equitabilidade em testes de desempenho de cavalos, avaliando a adequação da tensão de rédea e parâmetros comportamentais desses cavalos. Então, é importante porque é uma discussão que vem muito aí no meio do cavalo. Qual seria o apoio adequado? Qual seria a tensão adequada das rédeas? É um assunto muito discutido. Quando eu li esse artigo, eu achei bastante interessante porque é uma forma científica de avaliar esse problema e chegou a uma conclusão que vocês vão ver que é bastante interessante. Então, para o autor, a equitabilidade descreve o grau de conforto que um cavaleiro sente ao montar um cavalo e qual é a facilidade com que esse cavalo pode ser montado. E ele indica que a avaliação da equitabilidade é importante na maior parte das raças de cavalo que são criadas no mundo. Por quê? Ela é influenciada pela conformação do cavalo, é influenciada pelo comportamento do cavalo, pelo seu temperamento, e é influenciada pelo fator externo, que é o treinamento e da pessoa que está lidando com esse cavalo. Tá? Esse artigo teve como objetivo avaliar a aptidão inata do cavalo ao invés do nível de equitabilidade alcançado através do treinamento. Ou seja, ele estava muito mais preocupado em demonstrar qual que é essa relação, essa equitabilidade, essa capacidade que esse cavalo tem em ser montado e esse conforto que ele traz ao cavaleiro, muito mais do que o efeito do treinamento sobre esse cavalo. Mesmo sabendo que o nível e a qualidade de treinamento anterior possa influenciar consideravelmente nessa capacidade. Então ele tentou fazer uma avaliação, mesmo sabendo desse efeito que tinha antes nesses cavalos, tá certo? Efeito do treinamento anterior. Então ele discute que além das pernas do cavaleiro, do assento, em alguns casos da voz, as rédeas também são o principal meio de comunicação entre cavalo e cavaleiro. E, portanto, espera-se que a reação do cavalo aos sinais do cavaleiro, por esses sinais ou canais, determine em partes ou em grande parte a facilidade de uso desse cavalo. E ele deixa bem claro que o principal mecanismo de ação ou de sinalização do cavaleiro para o cavalo são as rédeas. E as outras ajudas, como perna, assento ou voz, eles são complementares. E, embora tradicionalmente considerado mais uma performance do que um traço de personalidade do cavalo, essa capacidade do cavalo em ser montado ela é muito influenciada por sua sensibilidade a essas ajudas do cavaleiro, sua forma de comportar e, portanto, da sua personalidade. Ou seja, se esse cavalo ele é mais ou menos reativo às ajudas, isso é um traço inerente ao seu temperamento e à sua personalidade e não só ao treinamento. Então, torna-se óbvio que a equitabilidade é uma característica que é bastante complexa porque ela envolve vários fatores e também porque ela envolve personalidade, sensibilidade, conformação e treinamento do cavalo. Ou seja, essa facilidade maior ou menor desse cavalo responder aos estímulos, a sua conformação, ou seja, um cavalo que possui, por exemplo, uma predisposição genética já para ser um cavalo mais relaxado, porque teve uma seleção de temperamento nesse cavalo, ele possui uma sensibilidade média a estímulos táteis, ou seja, não é aquele cavalo muito reativo, ele reage de forma mais moderada, mas também não é aquele cavalo que responde pouco. Ele é mais rápido para aprender e a responder às ajudas do cavaleiro e será mais flexível. Tá? Então, um cavalo desse ele é muito mais, tem um aprendizado mais fácil e se torna também um cavalo mais flexível e também muito mais confortável para ser montado do que aquele que tem uma aprendizado lento, ou que tem uma resposta lenta, ou que seja tenso, ou que frequentemente assusta devido a algum medo que ele possui. Tá? Então, a melhor conformação física também permite ao cavalo responder de forma rápida e correta às solicitações do cavaleiro, muito mais fáceis do que um cavalo de conformação ruim, e faz com que ele sinta-se confortável por ter movimentos suaves e ser fisicamente mais preparado também para aceitar esses comandos do cavaleiro. Então, a conformação do cavalo também vai determinar o seu grau de equitabilidade, além do temperamento. E o terceiro ponto seria o treinamento. Então ele é influenciado pelo sentimento do cavaleiro. E aí agora a gente entrou num campo subjetivo, que é, por definição, a experiência subjetiva. Né? Avaliar sentimento é sempre subjetiva de um treinador para o outro, tornando a avaliação dessa característica muito mais subjetiva. E um dos motivos desse artigo é justamente tentar retirar um pouco dessa subjetividade. Tá? Eu gosto sempre de dar um exemplo,
quando a gente fala de subjetividade, eu acho que um exemplo fica bastante claro para que as pessoas entendam, e a gente comparar, por exemplo, duas pessoas diferentes para dirigir um mesmo carro, para dirigir um carro de direção hidráulica. Tá? Só que um desses condutores era uma pessoa que a vida inteira dirigiu o carro com direção mecânica. E o outro condutor é uma pessoa que a vida inteira aprendeu e dirigiu o carro de direção elétrica. Tá? E os dois vão agora dirigir um carro de direção hidráulica. E provavelmente na percepção daquele condutor que dirigiu um carro de direção mecânica, quando ele pega um carro de direção hidráulica, ele vai ter aquele sentimento, nossa, como é leve a direção desse carro. Por outro lado, a percepção provável daquele condutor que sempre dirigiu um carro de direção elétrica, quando ele pega um carro de direção mecânica, aliás, de direção hidráulica, ele pode pensar, nossa, mas esse carro não é tão leve, ele tem um pouco de peso na direção, tá? Então isso é só para tentar ilustrar essa diferença de sentimento de percepção do cavalo. Então é uma discussão que acontece bastante, essa do apoio, por exemplo, tá? E algumas pessoas consideram alguns cavalos leves, outras consideram aqueles mesmos cavalos mais pesados. Então isso é uma avaliação subjetiva e ela vem de acordo com o sentimento de cada cavaleiro ou com a experiência prévia de cada cavaleiro. Agora, provavelmente, se a gente tivesse pegado dois condutores que só dirigiam o carro de direção mecânica e mudassem eles para o carro de direção elétrica, provavelmente o sentimento seria mais próximo. Ou, se a gente pega dois condutores que conduziam sempre carros de direção elétrica e eles mudassem para esse carro de direção hidráulica, provavelmente também essa percepção deles seria um pouco mais próxima. Tá? E uma das ideias desse artigo foi justamente criar parâmetros para, se você avaliar a tensão da rédea, tentar unificar essa avaliação. Então, basicamente, a metodologia do artigo ele foi um trabalho conduzido na Alemanha, onde se utilizou 46 cavalos de equitação alemães, sendo 33 fêmeas e 13 machos. Esses machos todos eram garanhões. Tá? Foram avaliadas características como o ritmo e elasticidade do movimento do cavalo, a flexibilidade desse cavalo, postura do cavalo, equilíbrio, reações às ajudas do cavaleiro, grau de mastigação, contato com as rédeas, grau de conforto do cavaleiro. E cada uma dessas características foi dada uma escala de pontuação, foi classificada em uma escala de pontuação indo do 1, que era um animal muito ruim, até o 10, que era um animal excelente. E todos os cavalos, todos esses 46 cavalos, eles foram tirados dos seus aras originais e foram levados para uma central de pesquisa. Nessa central, a primeira coisa que se fez foi habituar esses cavalos com aquele ambiente novo, tanto com as baias, quanto nas áreas de lazer, nos piquetes e também nas pistas de treinamento. Esses cavalos, para se criar uma padronização, foram todos feitos uma dessensibilização neles, uma habituação à utilização da sela, para evitar um pouco de reação negativa. Tá? E após esse período de adaptação, esses cavalos foram avaliados basicamente em 3 etapas para esse primeiro teste. A primeira etapa, se tinha um treinador local, tá? Esse treinador local ele fazia uma avaliação desses cavalos que vieram para essa estação experimental e esses cavalos eram trabalhados diariamente pelo próprio condutor que trabalhava com eles, pelo próprio cavaleiro que trabalhava com eles nos áreas de origem. Só que esse treinador local ele fez uma avaliação entre 20 e 70 dias, ou seja, entre o dia 20 que esses cavalos entraram na estação até o dia 70, quando eles eram treinados, e dava nota diariamente para esses cavalos quando eram conduzidos pelos seus condutores. Tá? Uma segunda etapa se trouxe um par de juízes externos, que eram juízes credenciados na Federação Equestre Internacional, que avaliaram um dia de treinamento desses cavalos. E nesse treinamento eles avaliaram 2 momentos. Um momento em que o treinador original estava trabalhando com o cavalo e depois uma pessoa externa, que era um juiz também externo, trabalhando esse cavalo. Então eles deram nota em 2 momentos diferentes para cada cavalo. E o terceiro ponto foi a avaliação, ou essa classificação, esse score de nota, dado por um terceiro juiz, por esse juiz que fazia essa avaliação montando no cavalo. Então ele também atribuiu nota nesse cavalo. Cada cavalo ele montou ali entre 2 e 5 minutos e no final ele deu uma nota da equitabilidade desse parâmetro que a gente falou anteriormente. E as pontuações desses cavalos para esses quesitos foram feitas ou foram dadas de acordo com a capacidade de equitabilidade. Então, através de uma média aritmética das pontuações das 3 etapas. Então, se pegou o valor de cada etapa, somou os 3 e fez uma média
e aí era dado uma pontuação para cada cavalo sobre a equitabilidade. Já nos testes de temperamento, eles foram realizados 2 vezes durante 2 sessões de treinamento, de adestramento do teste anterior, onde o cavalo observado foi equipado durante os dois com medidor de tensão nas rédeas. Então, daqueles dias lá entre o dia 20 e o 70, por 2 vezes esses cavalos foram avaliados no teste de temperamento. E nesse dia foi acoplado um sensor de tensão nas rédeas, que ele conseguia medir de forma objetiva a tensão nas rédeas, e foram avaliados alguns traços do comportamento desse cavalo. E foram avaliados parâmetros tanto referentes ao cavalo quanto parâmetros referentes ao cavaleiro. Tá? Então, quais foram esses parâmetros? O primeiro deles era a mudança no ritmo, ou seja, se esse cavalo mudava o ritmo da marcha, ou se ele aumentava ou se ele diminuía, ou até mesmo tentava parar. Tá? O outro parâmetro foi se esse cavalo ficava assoprando. Tá? O que é o assoprar? Aquele cavalo exalar um ar de forma mais forte e fazer aquele barulho parecendo um ronco. Outro parâmetro avaliado foi o balanço de cauda, se esse cavalo ficava ou não rabejando. Outro parâmetro foi o balanço de cabeça, se ele ficava balançando a cabeça e reagindo às mãos do cavaleiro ou não. Um outro foi esquivar, aquele cavalo que sempre tentava fugir de alguma forma dos sinais do cavaleiro. Outro foi a tentativa de pular, tá? Tentativa porque não chegava o cavalo efetivamente pular, mas ele ficava um pouco arqueado, com o lombo arqueado naquela iminência do pulo. Tá? O tropeço foi um outro parâmetro avaliado. Tá? O que era esse tropeço? Normalmente era uma mudança de ritmo que era causado principalmente porque esse animal tocava um membro no outro. Tá? O rifulgo foi outro parâmetro avaliado, onde os cavalos mostravam algum tipo de reação de susto por algum objeto ou por alguma situação. Ranger de dentes, que alguns cavalos ficam mastigando de forma a provocar um barulho quando eles esfregam um dente no outro. Tá? E agora relacionados ao cavaleiro, foram avaliadas basicamente as ajudas que o cavaleiro dá para o cavalo. A ajuda de mão, então toda vez que ele precisava tocar de forma mais visível nesse cavalo para sinalizar, foi avaliado. A ajuda de perna, a mesma coisa. O uso de chicote, cada vez que ele precisava tocar o cavalo com chicote. E o uso da voz, quando ele falava com esse cavalo para obter alguma resposta. Então, basicamente, nos testes de comportamento foram avaliados esses parâmetros mais um grau de tensão da rédea. Tá? E agora vamos discutir um pouco sobre os resultados que esses autores encontraram. Tá? Os scores de equitabilidade, que foram aqueles do primeiro teste, eles caíram significativamente com o aumento da tensão das rédeas. Ou seja, quanto maior a tensão era colocada nas rédeas, quanto maior tensão era colocada nas rédeas, menor eram as notas recebidas por esses cavalos, independente de em qual das 3 fases do teste eles estavam. Então, quanto menor a tensão nas rédeas, mas ainda mantendo um apoio, melhor os juízes avaliaram a comodidade desses cavalos, ou seja, a medida de quão confortável andar naquele cavalo. Então, os cavalos mais leves, com apoio mais leve, mas que mantinham apoio, foram os cavalos que receberam melhores avaliações dos juízes. Isso aí vai corroborar com a maioria das teorias de equitação, né, que solicitam um contato constante no cavalo, só que, porém, solicitam esse contato de forma leve. Esse contato entre a boca do cavalo e a mão do cavaleiro deve ser leve. E aí entra o parâmetro subjetivo que eu comentei no exemplo dos carros de direção elétrica, hidráulica ou mecânica. Tá? Então, esse tensor que foi colocado, esse aparelho para medir a tensão das rédeas, foi colocado justamente para eliminar essa subjetividade do que achava, daquele sentimento do cavaleiro. Tá? Além disso, as pontuações de equitabilidade também elas tendem a diminuir com o aumento da frequência de padrões de comportamento. Ou seja, o cavalo que abana mais a cauda, que refuga mais, que balança mais a cabeça, ele tende a receber notas também menores nos testes de equitabilidade. Houve um efeito significativo para a tensão das rédeas na relação cavalo-cavaleiro e apenas do cavaleiro, indicando que a tensão nas rédeas também é determinada pelo estilo de condução de cada cavaleiro, independente do cavalo. O que foi isso? É a gente pegar o mesmo cavalo, vocês lembram que eles foram avaliados tanto pelo condutor, que era aquele original, ou aquele treinador que trabalhava com esse cavalo anteriormente, mas também por um juiz, tá? E houve relação na tensão de rédeas quando avaliado, ou quando montado pelo seu treinador ou pelo juiz. E houve uma interação que conjunto cavalo e cavaleiro tiveram tensões de rédea
diferentes. Não necessariamente aquele cavalo que era mais pesado com o treinador era também o mais pesado com o juiz. Então houve essa interação entre cavalo e cavaleiro. E também houve o efeito do cavaleiro, que é o que a gente já disse, que isso é de acordo com a cultura da equitação, tá? Indicando que diferença na cultura de equitação mantida pelo treinador leva a diferenças marcantes na quantidade de força que ele aplica nas rédeas do cavalo. Ou seja, se a gente tem uma cultura de trabalhar com o cavalo com rédeas mais justas, com mais pressão, isso aí vai aumentar a força que a gente coloca em qualquer cavalo que a gente trabalhar. Tá? Então os cavalos, um outro resultado foi que os cavalos que assopravam, eles apresentaram menores tensões de rédea do que aqueles cavalos que não assopravam. Normalmente porque esses cavalos tinham um temperamento um pouco mais sanguíneo. Tá? Enquanto a tensão das rédeas aumentou à medida que o treinamento para o teste de desempenho progrediu. Então esse é um outro dado importante. Era de se esperar que quanto mais esses cavalos fossem sendo treinados, que eles ficassem mais leves de boca, ou com apoio mais leve. E ocorreu exatamente o contrário. Esses cavalos tenderam a, cada dia, ficarem um pouco mais pesados ou com a tensão maior nas rédeas, o que não era de se esperar. Né? Ou seja, está indicando que essa cultura de equitação desses treinadores estavam levando para ter um cavalo cada vez mais apoiado. Outra coisa que justifica essa tensão maior é a falta de alívio nas rédeas. Tá? Então, se você pega um cavalo e dá pouco alívio para ele, qual que é a expectativa? É que esse cavalo cada vez esteja mais debruçado sobre a embocadura, sobre as mãos do cavaleiro. Então, é um parâmetro muitíssimo importante para ser avaliado. E a falta de alívio, às vezes, até deixa um cavalo com aprendizagem muito mais lenta, até não, ela deixa o cavalo com aprendizagem mais lenta, e é por isso que em alguns modelos de equitação se demora muito tempo para se preparar um cavalo, porque esse alívio ele é pouco propiciado para o cavalo. Tá? O comportamento dos cavalos também foi fortemente influenciado pelo comportamento dos cavaleiros ou pelos parâmetros de tensão e contenção. O que quer dizer isso? Que os cavaleiros que montavam com a rédea mais tensa, esses cavaleiros também deixavam os cavalos mais tensos. Em particular, o uso de pernas e chicotes pelo cavaleiro influencia um grande número de padrões de comportamento dos cavalos. Tá? Então, os cavalos que refugaram apresentaram 2,9 vezes maior probabilidade de mudanças no ritmo, tá, do que os cavalos que não refugavam. Então, um cavalo que está tenso, que ele assusta, ele tem maior probabilidade de quebrar o ritmo. Isso é ruim em cavalo de qualquer modalidade. Vamos pensar em um cavalo de salto. Se ele quebra o ritmo em algum momento, ele vai dar um número de galões diferente até chegar no obstáculo e provavelmente ele pode errar o momento do salto. Tá? Vamos dar um exemplo de um cavalo de marcha. Um cavalo que quebra ritmo de marcha, isso é uma coisa extremamente comum. A gente ter cavalos que quando você monta, por qualquer sinal, ele já começa a quebrar ritmo, tá? Porque normalmente esses cavalos que quebram o ritmo eles são cavalos mais intimidados, então esse cavalo vai ter um desempenho inferior também nas provas de marcha. Isso vale para um cavalo de rédeas, a mesma coisa, ou para qualquer outra modalidade. Esses cavalos também tiveram 1,96 vezes mais chance de agitar a cabeça do que os cavalos que não tinham esse problema. Tá? Então, mostrando novamente que são cavalos tensos que estão a fim de tentar fugir daquela pressão. E os cavalos tinham maior probabilidade de mostrar uma mudança na marcha também, esses cavalos que balançavam mais a cabeça, e também a maior probabilidade de agitar a cauda. Tá? Então, mostrando para a gente justamente o que? Cavalos que têm a maior tensão nas rédeas são cavalos que são menos relaxados, tá? Eles são mais tensos, eles têm mais chance de se assustar, têm mais chance de quebrar o ritmo, têm mais chance de sacudir a cabeça e têm mais chance de balançar a cauda em sinal de desconforto. Tá? Da mesma forma, quanto mais vezes esse cavalo balançava a cauda, maior era a probabilidade de sacudir a cabeça também. Então esse cavalo está dando sinal para o cavaleiro que ele não está confortável naquela situação, certo? Então, aí temos duas análises para fazer disso aí. A primeira é que possivelmente esses cavaleiros que tentaram restringir os cavalos com mais força depois de terem refugado, tá? E a segunda é que possivelmente os cavalos montados com contato de rédea mais forte são mais medrosos e, portanto, mostraram-se mais tímidos. Tá? Então, basicamente, a gente pode avaliar esses efeitos e esses resultados por esses dois caminhos. Então, esse efeito das técnicas de condução, essas técnicas mais coercitivas que prendem, que impedem mais o cavalo de manifestar o seu comportamento, podem ser resultado de efeitos aditivos da ansiedade
nas reações de medo, ou seja, eles podem potencializar esse medo, essa tensão que esses cavalos demonstram. E ficou claro nos resultados que esses cavalos, inclusive, eles têm maior probabilidade de ter um refúgio. Por outro lado, a frequência desse balançado de cabeça ele tendia a ser menor com o aumento da tensão da rédea, provavelmente porque essa maior pressão causava uma limitação física nesse cavalo de balançar a cabeça. E a mesma coisa acontecia com o comportamento de esquiva, através de movimento de cabeça. Né? Esquivar ou fugir desse apoio ou desse comando pode ser para qualquer lado, tanto no movimento do corpo ou mesmo da cabeça. Então, normalmente, por medo de aumentar ainda mais essa pressão, esse cavalo esquivava, pensando assim, opa, essa pressão vai ser ainda mais forte. Tá? Então, esse é um estudo assim, preliminar, foi o primeiro estudo onde a tensão nas rédeas, para demonstrar que a tensão das rédeas influencia os parâmetros comportamentais do cavalo, tá? Isso é avaliado em cavalo montado. Ele mostrou isso independente do cavaleiro. Tá? Então, muita tensão nas rédeas é prejudicial para o cavalo quanto para a sua equitabilidade. Tá certo? Então, no entanto, apenas parâmetros de tensão nas rédeas por si só não podem ser suficientes para você avaliar um cavalo. Por quê? Porque senão a gente não vai ter, não são possíveis simplesmente colocar um sensor de tensão, ele ainda é falho. Por quê? Porque ele não vai dar uma ideia se esse cavalo é leve de boca, porque ele realmente é um cavalo bem equitado, ou se ele é leve de boca porque ele é um cavalo desapoiado, ou seja, aquele cavalo que fica atrás da mão. Ele sai fora do apoio, já também tentando se prevenir de uma tensão mais forte ou às vezes até de um soco na boca. Tá? Então, para isso, registros adicionais de comportamento dos cavalos, da postura também de cabeça, são indispensáveis. Ou seja, a gente tem que fazer essa avaliação com os sensores, mas também avaliando postura de cabeça desses cavalos. Cavalos normalmente passam muito da vertical, são cavalos mais intimidados, tá? E principalmente se a gente não tiver esse apoio nas rédeas. Então, as maiores tensões foram associadas a níveis mais altos de comportamento de conflito, como alteração no ritmo de marcha. Então, toda vez que um cavalo era mais coagido através de tensão nas rédeas, mais ele mostrou comportamento de conflito, mais ele mostrou estar um cavalo sob um estresse maior. E aí se sugere, então, são a sugestão dos autores, que as tensões elevadas de rédeas devem ser consideradas como uma ameaça grave ao bem-estar do cavalo. Tá? E uma outra sugestão é que um foco mais forte na avaliação da tensão das rédeas durante as exposições de cavalo parecem ser o caminho para se advogar pelo bem-estar dos cavalos montados. Tá? Então, é um artigo assim que eu tentei fazer um resumo, explicar um pouco o que aconteceu, e eu acho que é muito interessante porque ele deixa muito claro que o modelo de equitação que a gente escolhe, ou essa cultura nossa de equitação, ele vai influenciar diretamente no bem-estar dos cavalos. Então, mais uma vez, a gente reforça que as pessoas que trabalham com cavalo, elas devem conhecer sobre a aprendizagem do cavalo e devem ter um conhecimento mínimo sobre o comportamento do cavalo. Então, não dá para a gente ensinar nada para o animal se a gente não sabe como se fazer isso, tá? Então, eu espero que esse artigo contribua com vocês no dia a dia. A gente vai tentar fazer uma série agora de comentário de alguns artigos científicos para justamente desmistificar alguns componentes aí da equitação ou de algumas culturas ou de alguns paradigmas que se existe aí na equitação do cavalo. E lembrem bem, gente, essa avaliação de tensão ela é muito subjetiva, tá? Então, para a gente fazer uma avaliação boa, esse artigo foi bastante interessante por isso, porque ele mediu essa tensão através de um aparelho que dava um valor numérico. Então, isso deixou de ser subjetivo e se tornou uma avaliação objetiva, tá? Então, é muito difícil a gente discutir. Lembrem sempre desse exemplo que eu falei do carro, tá? Então, é difícil discutir um cara que andava em direção hidráulica com um cara que andava em um carro em direção mecânica, tá? Sobre um cavalo leve que é intermediário entre os dois. Então, para um vai ser pesado, para o outro vai ser leve. Então, esse contato é muito parâmetro. O que bons equitadores falam é que essa pressão na rede, esse contato não deve passar de 200 gramas, tá? E aí eu volto a insistir que a gente, normalmente 200 gramas para um ou para outro, através da percepção na mão, ela pode ser um pouco diferente, tá certo? Então vamos trabalhar bem, vamos tentar procurar cada vez mais
ter mais conhecimento sobre a aprendizagem de cavalo, trabalhar de forma cada vez melhor os nossos cavalos, diminuir cada vez mais o nível de estresse dos nossos cavalos e trabalhar para que nossos cavalos cada vez mais estejam numa situação de bem-estar e de conforto.